Ok. Então, vamos continuar com... Então, a gente está agora... vou fazer uma... Só lembrar um pouquinho do que a gente fez na última aula sobre as reações químicas, antes de passar esse capítulo aqui de equilíbrio de fase e equilíbrio químico. Como eu falei, esses dois últimos, termodinâmica estatística e de termodinâmica de superfície e interface, então eu farei, não estará na prova, entre a segunda e a terceira BA. Okay? Então, vocês lembram que a gente, na parte de reações químicas, então a gente estudou primeiro reações de combustão, ok, para ter uma certa familiaridade com os conceitos e como tratar essas reações, ok? E certas grandezas como a razão ar combustível, o ar teórico, e determinar a partir dessas reações algumas grandezas, como o calor trocado, ou então qual seria a temperatura e a pressão dos produtos em certas situações, etc. E a gente começou, então, usando a primeira lei, que foi relacionada à energia interna, e aí depois a gente passou, então, à terceira lei e entropia absoluta, então a segunda lei está relacionada à entropia, e é um problema que vocês, para as reações químicas, tem que ficar claro para vocês que algum reagente que esteja presente no início, e a gente vai ver, na verdade, que os reagentes, eles não... A gente vai falar de equilíbrio, né? Então, eles não vão necessariamente desaparecer, mas eles vão mudar de forma, ok? E sabendo que um certo tipo um certo átomo, um átomo de carbono, um átomo de hidrogênio, ou de oxigênio, eles vão participar dessas reações químicas e eles não vão necessariamente terminar, ok, na mesma molécula que eles estavam inicialmente, e aí fica difícil usar essas, fica inútil, vocês não podem usar essas tabelas que são para substâncias puras ou para misturas com composição constante, né? Com composição constante, vocês podem usar essas tabelas, mas quando vocês têm uma reação química, a composição não é constante, e aí vocês têm que entender, antes de tudo, antes de saber como aplicar, entender a importância de ter uma referência que seja a mesma para todos, uma referência absoluta. Então, para a entalpia, a gente tinha visto na primeira lei, ok? Para a entalpia, temos estado de referência padrão, que é temperatura de 298 Kelvin, 25 Celsius, e a pressão atmosférica, uma atmosfera. E diz, ok, é uma convenção, diz que a entalpia de formação, ok, ela é nula para os componentes estáveis a essa pressão e temperatura, e qualquer pressão, temperatura, na verdade, depois, porque a entalpia, a gente estuda essencialmente gases ideais, então a entalpia só depende da temperatura, e então vocês, para calcular a entalpia, ok, absoluta, no sentido que a referência é a mesma para todos os componentes, então vocês vão adicionar a entropia de formação, que para alguns componentes é nula e para outros não, ok? Vocês vão acrescentar uma variação de entalpia, ok? Que vocês podem encontrar nas tabelas, por exemplo, ou seja, a partir da temperatura do estado padrão, que é 25 graus, até a temperatura que você quer calcular essa entalpia, ok? E aí o problema é o mesmo para a entropia, porque a entropia, nas tabelas para substância pura, ou que a gente usa também para as misturas de composição constante,
tem um estado de referência que é bastante arbitrário, e então a gente usa aqui a terceira lei da termodinâmica, que é uma lei que diz respeito unicamente ao problema da entropia na temperatura do zero absoluto, ok? Então, para um cristal perfeito, a entropia é nula à temperatura do zero absoluto, ok? E isso quer dizer que o cristal, ok, ele tem o grau máximo de ordem, ok? E que termicamente ele tem a energia térmica mínima. E aí você tem substâncias que não têm uma estrutura cristalina perfeita, então a essas substâncias vai ser a partir de medidas e de cálculos de termodinâmica estatística, vai ser atribuída a uma entropia absoluta, ok? E a partir da qual você pode também usar as tabelas, né, para determinar a entropia. Lembrando que a entropia, para um componente de uma mistura, ela tem que ser determinada para a temperatura, okay, que você quer calcular, e para a pressão, que é a pressão do componente, ou seja, a pressão parcial do componente na mistura, ok? Então, é isso que a gente fez para terminar esse capítulo de reações químicas, ok? Então, essa aqui é para volume de controle, ok? De uma maneira geral. E aí a gente aplicou isso aqui em exercícios, né? Eu corrigi de uma lista. Eu postei essa lista no Cigar, mas não terminei de corrigir o segundo exercício, né? Que apareceu no final da lista, porque, na verdade, é muito repetitivo, ok? Então, eu dei os primeiros passos, e aí depois vocês têm que, para terminar, eu acho que tem que calcular o calor transferido durante a reação, e aí é um cálculo basicamente de entalpia. Então, entalpia de formação, variação de entalpia, ou seja, usar as tabelas é um pouquinho é pedestre, não é complicado, mas aí vocês podem fazer isso aqui. Quem quiser terminar e me submeter a resposta para eu dar uma olhada, vocês podem, ok? Então, a partir disso, a gente passa ao capítulo seguinte, que é o problema do equilíbrio, ok? Equilíbrio de fase e equilíbrio químico, ok? Então, o equilíbrio a gente falou bastante no início desse curso, quando falava de um sistema constituído por uma substância pura, ok? E o equilíbrio e os processos também de quasi-equilíbrio, ou seja, os processos a gente ele ia se desenrolando, ok? Por passos infinitesimais, onde a cada passo a gente fazia a hipótese que o sistema estava em equilíbrio, porque as leis que a gente vê, elas são válidas no equilíbrio, mas, obviamente, se tudo ficar no equilíbrio, a gente não consegue mudar nada, né? Então, e a química e a termodinâmica, okay, são ciências das mudanças, né? Então, a gente volta a esse problema do equilíbrio, porque agora a gente tem misturas, ok? Então, a gente vai ter uma mistura que vai estar em equilíbrio e a gente vai ter reações químicas. E essas reações, como a gente vai ver, elas vão acontecer até chegar a um certo equilíbrio. É muito difícil saber, assim, teoricamente, a partir de cálculos, o que vai ser realmente o resultado de uma reação química em termos de presença dos componentes, ok? Tanto reagentes quanto produtos. E normalmente são medidas experimentais que devem permitir determinar isso, mas a gente pode ter já bastante ideias, ok? Fazendo a análise que a gente vai fazer hoje, ok? Então, a gente vai falar do equilíbrio. Então, um sistema, a gente vai falar do equilíbrio termodinâmico, ok? E a ideia é que quando ele está isolado da sua vizinhança, ok? Então, você isola ele completamente, então não deve ter troca de nada com a vizinhança, nem de calor, nem de massa, nem de
nem de trabalho, então não deve ter mudanças macroscopicamente observáveis. Macroscopicamente, porque microscopicamente, obviamente, se você conseguisse descer nessa escala, ok, da atômica, das moléculas, ok, vocês iam observar que tem coisas acontecendo, ou seja, a matéria está em movimento, ok, mas as grandezas macroscópicas que caracterizam a substância, a mistura, elas não estão mudando, ou seja, a temperatura, a pressão, as propriedades termodinâmicas. Então, é o caso, como eu escrevi aqui, da temperatura. Então, você tem equilíbrio térmico, a temperatura ela é a mesma em toda a extensão do sistema, ok? As forças também não tem desequilíbrio de forças de uma região do sistema para outra, ok? Ou seja, está também em equilíbrio mecânico. Reação química também, não ocorre mais reação química, então tem um equilíbrio químico, ok, na mistura. Você não tem mais passagem de uma, ou seja, variação da composição, né, do número de mol, ok, de uma certa substância para outra e vice-versa, e também não tem transferência de massa entre fases, ok? Então, você tem que ter também um equilíbrio de fase, ok? E várias coisas que... Então, nada deve mudar, então você chegou ao equilíbrio de tudo isso, ok? Da temperatura, das forças, reações químicas, transferência de fase, de massa entre fases, etc, ok? Então, a gente vai falar primeiro de um sistema compressivo simples, ok? Onde a gente basicamente vai ter, por exemplo, para o trabalho, vai ser um trabalho associado a trabalho de fronteira, né? Ou seja, tipo um cilindro, né? Que você, o gás ele vai exercer uma força sobre o pistão, que vai poder se deslocar, por exemplo. E aí ele tem uma massa constante, ok? E ele tem equilíbrio de temperatura e de pressão, ok? Elas são uniformes para todas as posições do sistema, ok? A pressão é a mesma em todos. Aí você diz, não, mas a pressão, ela vai depender da... Isso é uma questão que a gente já falou antes, né? Obviamente que no cilindro a gente tem gases, e a pressão do gás, ok? Se você, por exemplo, você lembra de física 2 com fluidos, ok? Líquidos, particularmente, a gente tem que levar em conta a profundidade, ok? Porque tem que levar... a pressão, ela aumenta com profundidade, mas para uma mistura gasosa, isso não procede. Então, a gente considera que a pressão é uniforme para todas as posições do sistema, assim como a temperatura. E a gente, se não tiver movimentos do sistema como um todo, né? Se o cilindro está, sei lá, ok, tendo um movimento, ou seja, uma energia cinética, mas a gente diz que não tem, então despreza a energia cinética e também a energia potencial do volume de controle, aqui da massa de controle, ok? E então a gente escreve a primeira lei da termodinâmica aqui, que é que uma variação infinitesimal nesse sistema, ok? Corresponde a uma transferência infinitesimal de calor e a um trabalho, menos um trabalho infinitesimal, ok? Então, deixei esse aqui para tirar. Então, a gente tem esse sistema, então a gente tem que du, essa aqui é a primeira lei, a gente rearranja dessa maneira, que delta Q, uma transferência de calor, ok? Igual a du mais PDV, porque a gente está no caso de o trabalho, o que é realizado é na forma de trabalho nas fronteiras móveis, ok? Então, a gente tem, por outro lado, a definição, ok, da entropia e de uma variação infinitesimal de entropia. Então, aqui a gente tem ΔQ sobre T, ok, onde T é o mesmo em todas, dentro e nas fronteiras também do sistema, ok, a temperatura é a mesma. E então, as trocas de calor acontecendo a essa temperatura, então com o ambiente, mas tudo nessa temperatura. E tem também essa parte de entropia que pode ser gerada dentro do sistema, particularmente devido à
processos irreversíveis, ok? Então, a gente escreve aqui o ΔQ em função da entropia, ok? Então, esse ΔQ aqui é igual a TdS menos T ΔS, ok? Gerado. E, por outro lado, ele é igual a esse aqui. Então, a gente iguala essas duas relações, ok? Os dois são iguais à mesma quantidade. Então, a gente encontra, rearrumando, ok, que TdS, ok, menos du menos PDV é igual a essa grandeza aqui. Por que é interessante? Porque não estou nem falando que a gente vai calcular, mas essa variação, essa energia, essa produção de entropia, ok, ela é sempre positiva. Você sabe que ou ela vai ser nula, ok, como eu coloquei aqui, que ela pode ser positiva ou nula. Nula no caso de processos reversíveis, ok? Mas se tiver processos irreversíveis, ela vai ser superior a zero, ela vai ser positiva, ok? Então, essa grandeza que é igual a essa aqui, a temperatura é sempre positiva, ela é a temperatura absoluta em Kelvin. Então, a gente tem que essa expressão aqui, ok? Essa relação entre 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem 5 aqui, propriedades, ok? Ela tem que ser positiva ou nula, ok? E como a gente está vendo aqui, a gente vai pegar um exemplo, por exemplo, onde não tem variação de energia interna, ok? E também onde não tem variação de volume, ok? Então, você tem um recinto, ok? Um recipiente que está isolado, que você não tem troca de calor, particularmente, e aí você vai ter, e não pode realizar trabalho, ok? Então, du igual a zero, dv igual a zero, e aí você vai ficar com essa grandeza aqui, TdS, que é superior a zero, e eu resumi aqui dizendo que essa variação infinitesimal de entropia, o que T é positivo, então não muda nada, vai ser, mantendo constante a energia interna e o volume, ok? Vai ser positivo ou não. Por que isso aqui é importante? Porque você vê aqui, se você desenhar a entropia aqui, em função de outra propriedade, tá certo? Então, durante o processo, ok? Você tem essa condição que a gente mostrou antes de onde ela vem, que esse ds, então, é num processo. Então, deixa eu escrever aqui, por exemplo. Se eu colocar aqui um processo, estava aqui nesse estado e vai para esse estado que é muito próximo, ok? E aqui você tem, esse aqui é o ds, tá certo? O ds é positivo, você está aumentando o ds, tá certo? E aí, essa outra propriedade é positiva. Nesse caso, se você tiver o primeiro estado aqui, ele vai para um estado aqui, você tem aqui ds, e você também tem que a variaçãozinha de entropia, ela é positiva, tá certo? Porque é isso que a gente viu. E aí você vê que tem um momento que você vai evoluir para o equilíbrio, você vai chegar a um valor máximo da entropia, ok? Então, aparentemente, a gente chega a uma condição que é do tipo, pelo menos aqui para processos a energia interna e volume constante, ok? Para um estado onde a gente maximiza a entropia, ok? A gente vai ver essa condição agora com outra função que é muito usada, ok? Que é a função de Gibbs. Lembram que a função de Gibbs a gente já introduziu ela quando a gente estava falando das relações termodinâmicas, porque ela é uma função, uma energia que é muito importante em reações químicas que ocorrem particularmente a temperatura e pressão constante, ok? Então, a definição da função de Gibbs é que é a entalpia menos Ts, ok? E a própria entalpia é U mais PV, então a gente vai derivar, enfin, diferenciar esse G, ok? Essa função de Gibbs, e então a gente obtém que é du mais PDV mais VDP menos TdS menos SDT, ok? Escrevo tudo isso aqui. Eu vou rearrumar os termos aqui para encontrar essa relação aqui, né? Que eu já obtive aqui, que eu sei que ela deve ser positiva. TdS menos du menos PDV, ok? Então, eu tenho TdS
aqui, deixa eu pegar aqui, TDS menos DU menos PDV, ok? E a gente sabe que esse aqui deve ser positivo, então vou colocar do outro lado DG com o resto, então DG menos VDP, ok? Essa aqui, mais SDT, esse daqui, vai ser igual a menos, aí eu coloquei aqui o menos porque a gente tem antes que é isso que é igual, lembram que esse aqui é igual, em casos particulares, eu acho que é sempre assim, deixa eu ver. Aqui era bastante geral, ok? Esse aqui era positivo, era igual a TDS. T delta entropia gerada, né? Por isso que é positivo. A gente tem o sinal menos na frente, então o que interessa aqui é esse sinal, ok? Dessa expressão aqui, que vai ser menos o sinal dessa, então a gente tem que, essa relação aqui, dg menos VDP mais SDT, deve ser negativa, ok? E aí a gente vê aparecer aqui a situação interessante, que é que quando é um processo a pressão constante, onde a pressão não muda mais, a temperatura também não muda mais, então a gente tem que, essa condição que dg deve ser negativo, ok? Então a gente tem uma figurazinha parecida para G aqui, em função de outra propriedade aqui, ok? Com temperatura e pressão constante. Então, essa propriedade que está aqui, obviamente, não é nem a pressão nem a temperatura, porque aqui a gente tem um processo, por exemplo, ele está aqui, ok? Com essa propriedade que está aumentando, e G nesse processo, ok? Vai ser o DG, que é isso, ele é negativo, né? Vocês podem ver, vai para baixo. E se você vem, aqui é o sentido do processo, então você vem assim, ok? Então o DG, desculpa, eu colocar ele assim, DG, ok? Também é negativo, ok? Negativo, negativo. E então, isso leva à ideia que vai atingir o equilíbrio para um valor mínimo, ok? Vai atingir o mínimo dessa função de G aqui, sei lá, G em função de uma propriedade, ok? Então, a gente vai aqui que dg sobre d propriedade, ok? É igual a zero. Então, você tem aqui uma inclinação que é nula, ok? Então, isso é o critério de equilíbrio que a gente vai usar mais, ok? Que é que dg, a variação mínima, ok? Em torno do equilíbrio, ok? Na verdade, no equilíbrio, ela é igual a zero. Então, chama a sua atenção aqui sobre o fato que esse diagrama como um todo é a T e P constante, mas uma vez que você chega no equilíbrio, a temperatura e a pressão são constantes. Tudo é constante no equilíbrio, ok? Incluindo T e P. Então, mesmo se você não chegou, ok? Você se aproximou disso aqui, não mantendo constante nem a temperatura nem a pressão, ou somente um dos dois, no final, quando você se aproxima do equilíbrio, ok? Você tem essa condição e a pressão é constante e a temperatura é constante, ok? A definição do equilíbrio que ninguém, nada, nenhuma propriedade muda mais, ok? Então, isso é importante, é esse critério de equilíbrio que a gente vai usar a partir de agora, ok? Então, a gente vai ver, voltar a falar do potencial químico. A gente falou do potencial químico, quando a gente falou das propriedades parciais, molares, né? E a gente viu, eu vou relembrar aqui, que o potencial químico é a função de Gibbs parcial molar, ok? Para cada componente. Então, se a gente tiver aqui somente um componente, ok? Um componente, então, lembram que uma propriedade para um componente, uma substância pura, ok? E com uma fase só, né? Então, uma propriedade extensiva aqui, ela pode ser completamente determinada, ok? Pelo dado de duas propriedades intensivas, e aqui, por exemplo, temperatura, pressão, e alguma coisa que relaciona
com a quantidade. Essas aqui são propriedades intensivas, ok? Então, dependendo do tamanho do sistema, obviamente que essa grandeza aqui extensiva vai ser diferente. Então, pode ser aqui a massa ou o número de mol, ok? Então, aqui tem o número de mol. E aí, quando a gente faz uma mistura, a gente reencontra aqui a mesma coisa, tem uma temperatura, ok? A mistura. No equilíbrio de temperatura e de pressão, não quer dizer que a temperatura e a pressão não mudam, mas elas são iguais, elas são homogêneas em todo o sistema, né, na mistura. Então, toda a mistura está nessa temperatura P, essa pressão P, T e P, e aí aqui a gente tem a composição em mol, ok? Componente 1, componente 2, até N maiúsculo, que é o enésimo componente, ok? Então, a gente escreve esse aqui, só para lembrar, aqui eu tirei, porque a gente já fez esse aqui, que G é o somatório dos NI, ok? Esse NI aqui. NI, onde NI, ok? Essa é o potencial químico, e a gente escreveu ele, porque ele é muito importante, como a gente vai ver, ele é a função de Gibbs parcial molar, ok? Lembram que é uma propriedade parcial molar? É, só para lembrar para vocês, eu vou colocar aqui, uma propriedade parcial molar, então, propriedade parcial molar em uma mistura, ok? Então, a propriedade pode ser, aqui é G, né? Mas pode ser qualquer propriedade parcial, qualquer propriedade extensiva, obviamente. Propriedade parcial molar, ok? Que a gente chama, por exemplo, de X, ok? Então, você vai ter que X I vai ser igual a derivada parcial de X, ok? Sobre dNi, ok? Mantendo constante a pressão, a temperatura e o número, a composição fora, ok? Você está variando aqui em torno desse, em relação a esse número de mol, ok? Desse componente I, e você mantém constante todos os outros, e você mantém constante a pressão e a temperatura. Isso é a definição de propriedade parcial molar, ok? X é a propriedade, ok? Então, a propriedade de X e a propriedade parcial molar é isso aqui, ok? Então, aqui a gente tinha encontrado já que essa função de Gibbs molar parcial é chamada de potencial químico, e a gente tem essas relações aqui, que G é a mesma coisa, já que μI é igual a isso aqui, né? Ok? Então, função de Gibbs parcial molar é chamada também de potencial químico, ok? Então, como a gente tem uma condição, o critério de equilíbrio em termos de função de Gibbs, a gente vai ter ele, na verdade, em função do potencial químico, ok? Então, a gente escreve aqui que essa condição aqui, dG, a temperatura e pressão constante, é igual ao somatório, ok? Não sei se eu escrevi ele antes. Não. A gente tinha escrito isso. Então, vai ser igual assim, porque aqui eu escrevi, ok? Eu escrevi a propriedade, e quando eu vou diferenciar, ok? Então, na verdade, eu vou ter como G uma função da temperatura, da pressão e dessa composição. Então, eu vou ter essa aqui, ou seja, somente em função da composição, mas é porque eu mantenho, ok? Então, você tem que, só para lembrar aqui, dG é igual a dG sobre dP, ok? Mantendo a temperatura e todos os NI constantes, né? dP, mais Tg sobre dt, mantendo a pressão e os NI constantes, tá certo? dt, mais a soma de todos esses dg sobre dni, ok? A pressão e temperatura, e NL aqui fora, onde NL é diferente, L é diferente de I, ok? Que é justamente e aqui tem DNI, tá certo? Então, a gente só pode passar daqui, aqui eu diferenciei, eu cheguei a isso, eu diferenciei, não, né? Essa aqui é no caso de
Não, essa aqui é GI e não é a função de Gibbs molar parcial. Eu acho que eu tenho que escrever. Ah, eu acho que aqui eu tenho uma confusãozinha. Porque a rigor, aqui seria a função de Gibbs específica molar, né? Porque eu vou verificar isso aqui. Okay? Não sei se vocês estão vendo o problema, mas vou ter que verificar isso aqui. Porque essa anotação aqui, certamente, ok, então eu vou deixar aqui para verificar aqui, ok? Mas em termos de diferenciação, ok? Então a gente, quando tem essa temperatura e a pressão zero, então esses termos, ok? Eles vão desaparecer, só vai ficar esse daqui, e aí você vai ter que dg vai ser igual a mi i dni, ok? Então o critério de dg, ok? Uma variação infinitesimal, aqui, de G, a pressão e a temperatura constante ser igual a zero no equilíbrio, passa a ser uma condição, ok? Em termos de potencial químico e da variação, ok? De mol, ok? De um componente qualquer, ok? E, na verdade, a soma deles deve ser igual a zero, ok? Você vê que não vai ser a soma dos DNI que vai ser igual a zero. Vocês podem entender essa soma dos DNI, que é aparece mol, ok, de um certo componente, porque desapareceu o mol de outro componente, etc. Né? Mas não é suficiente, não é somente uma soma algébrica, ok, dessas variações de mol, ok, porque os átomos eles são redistribuídos, ok, de uma maneira estequiométrica, ok, nas moléculas, mas envolve também, então é ponderado pelo potencial químico. Okay? Então, esse aqui é o nosso novo critério de equilíbrio. Ok? A gente depois, sabendo desse aqui, né, é pouca, ok? A gente chega a essa conclusão e vai usar, e aí aplicações, né? Então, agora, vamos ver como que usa essa aqui. Se você tiver uma substância pura de uma única fase, então você tem a função de Gibbs, ok? Essa energia livre de Gibbs para essa substância, que é o número de mol vezes o potencial químico, ok? Potencial químico é uma grandeza intensiva, ok? E ela caracteriza, ok? Ela pode ser usada para caracterizar uma substância pura, ok? Então, G é igual a Nmi, então Mi, vocês podem ver que pela definição é, na verdade, a função de Gibbs específica molar, ok? Aí, quando a gente tem uma mistura de gases ideais, ok? Então, esse aqui é importante, que é para gases ideais, ok? Aqui. Mas isso que a gente vai ver. Então, a gente tem que a entalpia, ok? É igual. Por que eu estou falando da entalpia e da entropia? Porque G se escreve em função dos dois, ok? Então, a entalpia é a soma dos Ni e HI, ok? Essas entalpias específicas molares só dependem da temperatura, porque a gente está falando de um gás ideal. A entropia, okay? Aqui a entropia específica molar do componente I depende da temperatura da mistura e da pressão parcial do componente I, ok? Então a gente escreve que G da mistura é a entalpia total menos T vezes a entropia total, escreve dessa maneira, ok? Ou seja, isso menos T vezes isso aqui, ok? E aí a gente escreve ele também como soma dos Gi, ok? De T e de P. E eu acho que aqui, qualquer coisa, eu já vou. Acho que aqui eu me confundi. Acho que deve ter sido com a anotação eventualmente do livro, e eu não prestei atenção. Aqui, NI.
GI, né? Aqui, certamente não estou errando, porque esse aqui é a função de Gibbs específica molar vezes o número de mol do componente. Então, aqui você tem a função de Gibbs do componente I, e aí você soma todos os componentes. Onde que eu estava? Ok, então eu reescrevi esse aqui, GI, então vai ser uma função da temperatura e das pressões parciais, por causa da entropia, né? E a gente sabe também que a soma dos NI, MI. Então, esse potencial químico, ok, é igual à função de Gibbs molar, ok, função da temperatura da mistura e da pressão parcial de cada gás, ok? A gente reescreve aqui, e aí eu vou desenvolver essa... Ok, vocês têm que... Essas aqui são fórmulas, mas tentem pensar em termos de uma mistura, ok, de gases ideais, ok? Então, como que eu vou determinar isso aqui, né, essa função? Então, vocês têm a entalpia, ok? G, por exemplo, não está tabelado, ok? A entalpia está, a entropia também, tem relações, ok? Você tem relações termodinâmicas, e aqui uma que a gente conhece bem, como é H menos TS, a gente escreve a entropia aqui, a gente já falou de misturas, ok? Então, para gás ideal, mistura de gás ideal, ok? Que é esse daqui, lembram? Aquele zerozinho aqui quer dizer o quê? Que é a pressão de referência. Ok? Aí eu não posso escrever aqui porque está fora da página, ok? Mas esse zero aqui quer dizer que é S de T a pressão de referência, que é uma atmosfera, ok? Pressão de referência é uma atmosfera, ok? Então, tabelado, vocês podem encontrar nas tabelas, menos R, que é a constante universal, todos os gases têm a mesma, logaritmo de YIP, que é a pressão da mistura, YI é a fração molar do componente I, e aqui a pressão de referência, ok? Como eu já coloquei, é uma atmosfera, ok? Então, a gente reescreve aqui MI, então a gente vai escrever que é, ok? Agrupando esses dois termos aqui, ok? Que são funções também tabeladas, ok? Lembra? Menos... Por que eu tenho assim? Assim, tá ok. Porque T é fator desses dois aqui, então mais RT log desse aqui, ok? E, então, lembrando, essa aqui é o último capítulo de reações químicas, ok? Então, onde essas duas propriedades aqui estão tabeladas, ok? Essa aqui, então as duas são avaliadas, ok? A temperatura T da mistura e a pressão de referência de uma atmosfera, ok? HI não depende e SI aqui é zero, ou seja, é SI zero, ou seja, a temperatura de referência de uma atmosfera, ok? Mas depende da temperatura. Ok. Então, pronto, a gente escreve isso, ok? Onde SHI de T menos T, ok? É chamado de, é um tipo de, então, é essa função de Gibbs, ok? Avaliada a temperatura da mistura, ok? E pressão de referência, ok? A parte de o que está além dessa pressão de referência está aqui, né? Você tem essa pressão de referência aqui, e aí esse log de pressão real, a pressão parcial do componente, ok? Então, é log de YP, ou seja, log da pressão parcial, menos log da pressão de referência. Então, essa variação, ok? Da pressão, ela está nesse termo aqui. Então, aqui a pressão de referência e aqui variando a pressão a partir da pressão de referência para a pressão parcial, ok? Perguntas? Não, professora. Ok. Bom, na verdade, então a gente está rearrumando os termos, mas tudo isso a gente já conhece, então a gente já fez
e está colocando juntos para chegar a essas condições de equilíbrio, ok? Então, vamos ver o que chama de equação de reação de equilíbrio, ok? Então, a gente vai começar com um caso bem simples, ok? Estou pegando aqui a sequência do Morin, né? Então, vocês têm um sistema fechado simples, ok? Com, inicialmente, uma mistura gasosa, ok? Constituída de hidrogênio molecular e oxigênio molecular. E aí, você pode ter... Eu apaguei isso? Apaguei. Ainda bem que eu repeti ela. Ah, eu cortei. Eu sei que eu fiz. Eu quis copiar e esqueci de copiar. Eu acho que peguei diretamente. Então, na verdade, eu tenho várias reações que podem ocorrer. Por exemplo, o hidrogênio molecular, ele pode se transformar em hidrogênio atômico. Mesma coisa para o oxigênio, ok? Então, esse é o tipo de reação que pode ocorrer, ok? Uma dissociação. E aqui você tem essa reação, ok? Que eu chamei de reação 1, porque ela estava aqui em primeiro lugar, mas é essa que eu vou estudar aqui como caso introdutório. Então, a gente tem aqui o hidrogênio mais oxigênio e vai dar água, ok? Aí eu coloquei em vermelho aqui as composições, os coeficientes estequiométricos, ok? Então, 1 mol de H2 mais meio mol de O2 vão dar, ok? 1 mol de água, ok? E aqui, pela primeira vez, a gente vê esse problema do equilíbrio. Então, você tem essa reação que ocorre. Então, hidrogênio molecular, que junto com oxigênio molecular vai se transformar, e também ele pode ser que ele pegue um desses oxigênios, né, então, não é tão simples, a gente está considerando só essa, mas como ocorre também essa, então, ok, a rigor, então, a gente tem essa reação que é possível, mas a água, ela também pode se dissociar, ok, em moléculas de O2 e moléculas de hidrogênio. Então, é por isso que a gente vai chegar a um equilíbrio, porque se fosse uma reação somente nesse sentido, por exemplo, o equilíbrio seria desaparição completa dos reagentes e aí no final só tem os produtos, né? Mas na verdade, como essa reação também é possível, ok? Então a gente vai se estabelecer um equilíbrio. Então essa noção de equilíbrio aqui, ela é muito, vocês têm que entender que é um balanço, ok? Então você tem vai num sentido, ok? Ou seja, os reagentes vão para os produtos, mas os produtos também são reagentes para a reação contrária, que vai formar os antigos reagentes, okay, que são produtos da segunda reação. E aí é um balanço como um problema real que a gente já viu também desse tipo de balanço, por exemplo, é a pressão de vapor. Okay? Você tem água líquida, ok? E a uma certa temperatura, e você vai ter, então, uma certa pressão de vapor, e a ideia que você tem, qual é o processo físico que leva a essa pressão de vapor em equilíbrio com a água líquida. Basicamente, que você tem água que está na fase líquida, ok, com interações bastante fortes com as outras moléculas de água, mas aí, de repente, uma molécula, ela pega energia suficiente para se livrar, ok, dessas ligações, e ela sai da fase líquida e ela vai na fase vapor. E essa, por exemplo, vai ficar na fase vapor e outra vai voltar, ela estava na fase vapor, vai voltar na fase líquida. No equilíbrio, você não vai estar todo mundo na fase líquida, nem todo mundo na fase vapor, ok? Você vai ter um equilíbrio que vai se estabelecer, ok? Em função da temperatura, particularmente, entre a fase gasosa e a fase... Então, é isso, é uma otimização entre dois. Na verdade, no equilíbrio, o que sai é igual ao que entra. Não, nada muda, né? Porque senão não seria no equilíbrio, ok? Então, aqui temos esse equilíbrio, e aí a gente tem que, a rigor, no equilíbrio, o sistema está, de uma maneira geral, né, constituído de 3 componentes. Vai ter hidrogênio molecular, oxigênio molecular e
moléculas de água, tá certo? Então, a gente quer estudar esse equilíbrio e a gente vai escrever aqui que para cada mol de hidrogênio molecular, ok, que muda, ok, muda, aumenta ou diminui, a gente vai ter um mol, ok, de água que deve. Então, tem esse sinal aqui menos entre os dois, porque a aparição de um coincide com o desaparecimento da outra, etc. Então, como eles estão de dois lados opostos da reação, quando um é positivo, o outro é negativo, ok? Então, a gente tem que a variaçãozinha de mol de H2 é igual a menos a mesma variação de mol de água, porque aqui o fator é o mesmo, obviamente. Já para a água, para o oxigênio, desculpa, é um pouquinho diferente, porque para aparecer um mol, por exemplo, de água, ok? Obviamente que o oxigênio não é suficiente, mas ela vai implicar se essa aparece, vai desaparecer meio mol de oxigênio, né? Então, DNO2 é igual a menos meio de DNH2. Ok? Deixa eu ver, isso aqui está correto. Se você tem DNO2, é isso. E aí você tem, a gente pode reescrever, para generalizar depois, DNH2 sobre 1, o que são aqueles coeficientes estequiométricos aqui, DNO2 sobre meio, e aqui da água, ok? E aí o equilíbrio, como eu falei, é um balanço entre essa reação de esquerda para a direita e essa reação da direita para a esquerda, ok? Então, quando a gente vai aplicar o processo o critério de equilíbrio, então a gente tem que DG a temperatura de pressão constante, ok? Vai ter essa definição aqui, tá certo? Então, é a soma, ok? Dos coeficientes, dos potenciais químicos vezes a variação de mol de cada componente, ok? Mais. E aí você escreve, como a gente escreveu aqui, todos, ok? Cada um desses aqui. Esse DNH2, a gente escreveu ele como uma função de DNH2O, ok? A gente pode escrever todos. Esse DNH2 é igual a menos, na verdade não tinha escrito aqui, né? Então, eu vou escrever tudo em função de um componente, e aqui vai ser água, por exemplo, né? Eu posso escolher outro, ok? Então, vai ser menos 1 mi H2, porque esse daqui é DNH2 é menos 1 DNH2O, etc, etc. Aí você chega a isso, e aí você vai aplicar que no equilíbrio isso aqui é igual a zero, então isso aqui é igual, ok? Isso é igual a zero, então eu coloquei de um lado os produtos, ok? Os reagentes de uma reação e os produtos dessa mesma reação. E esse aqui é chamado de equação de equilíbrio, ok? E é uma equação no sentido que a gente vai ter que resolver essa equação para saber qual é a composição, ok? No equilíbrio, ok? Vocês podem ver aqui o potencial químico do H2O. Aí vai ter que calcular, né? Então, resolver essa equação para saber qual é a composição final no equilíbrio, tá certo? Então, eu vou fazer um caso geral, que é a mesma coisa, só que a gente coloca mais. E, na verdade, tem aqui, aparece aqui dos dois lados, ok? Ni é de um certo componente S, só que como ele não é reagente aqui, ok? Okay? Ele não reage. Então, a gente tira ele da equação de reação, porque ele não está... É tipo, quando a gente tem essas reações de combustão, ok? A gente... É importante para a composição do gás, ok? Mas ele não participa da definição, particularmente da composição do equilíbrio, ok? Qualquer que seja o equilíbrio, ele vai estar nessa quantidade, ok? Então, aqui é só os reagentes, reagente produtos,
reagentes, produtos, dependendo de qual sentido da reação, ok? E aí são os coeficientes estequiométricos, ok? Porque é isso que importa na reação de equilíbrio, na equação de equilíbrio, ok? E é diferente do número de mol que são efetivamente presentes. Por exemplo, quando a gente tem uma combustão, a gente pode ter ar em excesso, né? E aqui é somente a parte dos coeficientes estequiométricos. Então, essencialmente, não sobra aqui D, o A, e aqui não sobra C, o D, ok? Então, a gente escreve para essa reação aqui a mesma coisa, a gente vai dividir aqui NA, é realmente o número a composição é essa, né? Essa é a composição, tá certo? Composição. Na verdade, a composição inicial, bom, é a composição inicial, enfin, dos reagentes aqui, dos produtos mais o E, né? Mas eu vou colocar aqui que a composição não são os coeficientes estequiométricos, ok? Mas a variação desse número de mol, ok, ela vai acontecer nas proporções estequiométricas entre os reagentes e os produtos, tá certo? Então, menos DNA sobre NiA, que é o que tem aqui, é igual a menos DNB sobre NB, é igual a DNC, aqui é positivo, o que desaparece aqui aparece aqui, é igual a DND sobre ND, e aí eu não vou escolher nenhum deles, ok? Porque aqui eu teria razão, aqui eu não sei qual é o valor desses coeficientes, e aí se eu escolhesse, por exemplo, o D, ok, como referência aqui, eu teria que ter razões entre os coeficientes estequiométricos, ok? Tudo em função de ND. Aqui eu vou escolher aqui, vou colocar um Y, eu vou chamar isso aqui o grau de reação, ok? E então, todos vão ser iguais a dy, ok? Então, eu fico com esse dy, que não tem a menor importância, porque depois, vocês sabem, eu vou dizer que dg deve ser igual a zero, a temperatura e a pressão constante. Eu escrevo aqui dg, a temperatura e a pressão constante, a soma, ok, dos termos para todos os componentes, A, B, C, D e também E, só que aqui DNI é nulo, porque ele não é reagente, então ele não entra na reação, ok? Só para lembrar que ele está aqui, qual é a participação dele? É na composição, ele é importante, por exemplo, vocês vão calcular, quando vocês vão calcular a entropia, que vocês precisam saber a pressão parcial, então, na pressão parcial, o componente E, ele participa, né? Porque, por exemplo, ele pode ser muito importante, e então a contribuição à pressão parcial dos outros pode ser pequena. Então, ele participa do processo. Então, a gente escreve isso aqui de outra maneira. Então, tudo em função desse dy, ok? Ok? Então, aqui com sinal menos os reagentes, com sinal mais os produtos, para essa reação de esquerda para direita, né? E a gente escreve que no equilíbrio a temperatura e a pressão constante, isso aqui é nulo. Então, a gente tem aqui a equação de equilíbrio da reação, ok? A mesma que a gente tinha encontrado antes, para um exemplo específico, ok, de formação de moléculas de água, ok? Então, é isso a equação de equilíbrio da reação que vai ter que resolver, ok? Uma equação se resolve, ok? Então, se resolver essa equação, a gente pode encontrar a composição presente na mistura a pressão e temperatura constante, ou seja, no equilíbrio, desculpa, presente na mistura, no equilíbrio. Ok? Quando chegar a um equilíbrio, que você tem tanta reação nesse sentido que no outro, ok? Então, vamos lá para o cálculo dessas composições, assim, só teórico, porque o que eu vou fazer, uma vez que eu dou, assim, eu explico um pouquinho, né, o porquê da coisa, e aí depois, vocês têm exemplo no livro, eu vou passar uma lista, ok, para resolver até terça-feira, seria o ideal. E aí, vocês vêm cheios de dúvidas, ok? Vocês vão procurar, mas basicamente toda a base, ela está aqui, tá certo? Então, isso é a gente colocar o que a gente sabe, ok? Então, NiA vezes MiA,
ok? E a gente escreveu esse potencial químico de A aqui, não é? Então, para o componente I, a gente tem esse aqui, então a função de Gibbs, a pressão de referência é a temperatura T, ok? E isso daqui, então, a gente escreve, para cada componente a gente escreve. Então, é um pouquinho fastidioso, não é? Mas aí tem que fazer, né? Então, aqui para o componente A, mesma coisa para B, e a gente escreve que é igual, ok? Porque essa aqui é a reação, ok? A equação de equilíbrio, ok? Dessa reação é igual, mesma coisa para C, mais a mesma coisa para D. Então, a gente rearranja os termos e coloca de um lado tudo que é G, né? Então, a gente obtém aqui C mais D menos A menos B, então esse aqui é um delta, ok? Produtos menos reagentes. E a gente colocou todos eles, ok? De um lado, então desse lado aqui, levou para esse lado e os outros, então a gente bota tudo junto, aí vem um menos RT, porque tem esse menos aqui, porque a gente também quer na forma de final menos inicial, então C mais D menos A mais B, ok? Então, a gente obtém aqui os G, que a gente calcula, ok? Na pressão de referência, e esse daqui, ok? Então, esse aqui é na pressão de referência. E tudo que vai mudar assim, de pressão vai estar aqui, né? Da pressão de referência para essa pressão parcial para C, para essa pressão parcial para D, etc. Ok? E para essa pressão parcial, aí você tem que calcular a fração molar e você tem que levar em conta, por exemplo, a presença do componente E, que não reage, mas que participa, que faz parte da composição da mistura, ok? Então, aqui é matemática a partir desse momento, né? Então, a gente pode reescrever. Então, a gente chama isso aqui de delta G0, ok? E a gente vai escrever que é DG0, esse aqui. Ou seja, reescrevi aqueles GC, ok? Porque na tabela, na verdade, nas tabelas, você não vai ter esse aqui, você vai ter isso e você vai ter isso, né? Então, eu acho que na lista eu não vou botar muitos exercícios, porque cada exercício, aí tem que pegar esse valor, tem que pegar esse valor, etc, etc, ok? Então, esse aqui é isso, ok? E esse delta G0 é igual a esse aqui, né? Então, a gente escreve aqui, ok? Não, lembrando aqui que são calculados aqui entalpia e entropia calculados a temperatura T da mistura e esse daqui é a pressão de referência, que é uma atmosfera, ok? Então, isso, ok? Esse delta G e esse aqui, eu vou levar esse menos RT, ok? No denominador desse daqui, eu vou ficar somente com esse termo, e aí eu tenho uma soma de logaritmos, e aí vocês sabem que logaritmo de A mais logaritmo de B é igual a logaritmo de A vezes B, ok? Log de, o que a gente tem aqui é a soma, log de A mais log de B, log de AB, ok? E log de A menos log de B igual a log A sobre B, ok? Então, a gente vai ter no numerador, desculpa, desse log aqui, tudo que está que tá positivo, ok? Então, são os produtos aqui, e aqui embaixo, os reagentes, e aqui essa pressão. Essa aqui é a pressão P da mistura, ok? Sobre a pressão de referência, a potência, NC mais ND menos, ok? Porque a gente tem que, se eu chamar de alfa log de A, okay? É isso que a gente tem aqui. Ok? A gente tem NC log desse aqui é igual a log a potência alfa, né? Então, todos esses coeficientes Ni
Deixa eu ver aqui. Ok? Eles vêm disso, né? Que eles estão na frente. Então, na verdade, aqui a gente tem log de isso a potência NC, mais log disso a potência NID, etc. Isso aqui são as que vocês já conhecem de propriedades dos logaritmos, ok? E a gente vai chamar, então, isso de constante de equilíbrio, ok? Então, vocês podem ver o que tem nessa constante de equilíbrio, K da temperatura, ok? Então, a gente tem essas frações molares, ok? Então, essa aqui, normalmente, a reação, aí tem que fazer os exemplos para ver, mas esses coeficientes estequiométricos, que vocês conhecem, né? Aí vocês sabem a pressão, ou então vocês têm que determinar, mas aí se você tem que determinar a pressão, você conhece o resto, tá certo? Então vamos dizer que você conhece a pressão, ok? Uma atmosfera, por exemplo, uma reação que ocorre a uma pressão de uma atmosfera, ok? E aí, isso é conhecido, e aí vocês vão calcular, ok? Então, essas frações molares, tá certo? Conhecendo a temperatura, ok? Da mistura, esse ΔG0 também, aí você tem que calcular, ok? Esse ΔG0, vocês podem ver que, se você conhece a temperatura, você pode calcular, conhecendo os coeficientes estequiométricos, quando você escreve a reação, normalmente você conhece. Então, você tem como determinar, normalmente, ok? Esse ΔG0 e... Então, dependendo, obviamente que aqui você tem uma equação, ou seja, você vai calcular, por exemplo, como você conhece esse daqui, quanto vale essa aqui, então você calcula essa constante de equilíbrio, e aí a composição é qual? A composição, você vai obter ela a partir dessas frações molares, né? A fração molar vai levar a composição, ok? Tanto dos reagentes quanto dos produtos, mas aí precisa saber de um pouquinho mais das coisas, porque aqui tem 4 incógnitas e uma equação. Então, você tem que ter outros dados, ok? Mas nada de... Ok? Então, fazendo exemplos que vocês vão ver. Aí, para a reação inversa, quando você pega agora CD, que eram produtos, que viram reagentes, AB, que eram reagentes, viram produtos, né? Então, você pode calcular também uma constante de equilíbrio para a reação inversa, e aí o que estava no numerador aqui, que são os produtos, agora são A e B, os produtos, o que era produto virou reagente, C e D, ok? E aí você inverte também aqui o sinal, ok, dessa potência, e aí você vai obter que K estrela para essa reação inversa é 1 sobre K da reação direta, vamos dizer. E aí, como tem tabelado, em geral, é log 10 de K, ok? Então, você vai, ok? Você pode usar uma tabela para K, ok? Você não precisa ter uma tabela para K, é uma tabela para K estrela, né? Então, para uma reação, você tem a tabela para os dois sentidos da reação. Ok? Então, eu nem vou fazer um exemplo, ok? Eu vou